Pessoal, vamos dar sequência aqui, falando das NRs, da integração de segurança. Nós falamos da NR1 até NR10, certo? É importante saber um pouco de cada um, o conceito de cada um, o que cada norma pede é importante. Não precisa se sair aqui especialista em NR, mas saber que existem as normas, para que serve e os principais conceitos de cada um. Então vamos falar agora da NR11 até NR20. Quando nós falamos de NR11, o que a NR11 fala? Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Muito relacionado a máquinas e equipamentos. NR11, eu vou falar de empilhadeira, eu vou falar de plataforma elevatória, que a gente estava discutindo mais cedo aqui, certo? Eu vou falar de máquinas e equipamentos pesados, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, tudo relacionado, tudo que eu falo de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Veja bem, transporte, caminhão, é meio de transporte, carreta, caminhão-pipa, guindaste, guindalto. Como que chama essa outra palavra? Guindalto, MUC, operação de MUC, guindalto, equipamento de içamento. Quando eu vou precisar de fazer um içamento de carga, por exemplo, eu preciso de levantar uma caixa d'água, lá vou usar uma caixa d'água menor, vou usar um MUC. Ele tem um sistema de içamento, parecido com o guindaste, só que é mais simplificado, onde eu vou pegar essa carga, amarrar ela, tirar ela daqui e colocar no ponto A no ponto B. Pode ser em cima de uma carroceria de caminhão, pode ser dentro de uma superfície estabilizada, tá? Então, quando se fala de movimentação, transporte, qualquer transporte rodoviário que eu tenho, eu vou utilizar uma prancha, por exemplo, para levar um veículo, tem que ter um treinamento de NR11 relacionado àquele equipamento. Então, a NR11, ela tem muitas particularidades, muitas situações que eu vou usar ela. Se eu vou operar um caminhão, se eu vou dirigir um caminhão pipa, tem que ter o treinamento de NR11, um caminhão pipa. Se eu vou operar um caminhão basculante, eu vou ter o treinamento de operação do caminhão basculante, NR11. Se eu vou dirigir uma carreta, um bitrem, um caminhão, tudo que eu vou, uma prancha que eu movimento às vezes, né, eu vou utilizar NR11 com treinamento prático e teórico. Certo, gente? Pessoal, é importante, a gente pensa que quando a gente está no treinamento aqui, é muita coisa repetitiva, tá? Só que a gente tem que passar todo o conteúdo, todo o procedimento. E é repetição. Você já ouviu falar do método TPC? Sabe o que é o método TPC? Teoria, prática e constância. Eu posso adotar isso em qualquer situação. A vantagem do treinamento do de segurança é que tem um pouquinho de PNL também, programação neurolinguística. O que é TPC, gente? Quando eu vou fazer algo diferente, como sei, primeiro eu tenho que entender a parte teórica do conteúdo. Se vocês fizeram um treinamento de plataforma elevatória, que é parte teórica, teoria, eu tenho que fazer o quê? Prática. E depois o que eu tenho que fazer para não ficar bom? Repetir, constância. Então, por exemplo, se eu sou pedreiro, aí eu sou pedreiro, eu já sei trabalhar, rebocar parede, já sei assentar tijolo. Aí eu não sei assentar um piso, acabamento, porcelanato. Quem que assenta porcelanato? Levanta a mão. Porcelanato. Quando começou o porcelanato, todo mundo ficava com medo, né? Era isso? Tá diferente, piso que como é que tem um nome que vocês dão? Piso ele é retificado. Então, primeira coisa, tem que aprender a teoria. Como é que eu piso? Na caixa do piso tem informação, que tipo de porcelanato que é, como é que assenta, como é que é a superfície, como é que ela tem que ficar, tirar um nível, como é que vocês já sabem fazer o contrapiso. Aí eu vou pegar o porcelanato, vou medir, vou ver qual que é a dimensão dele, onde que eu vou começar, onde que vai dar o recorte, que é o mais importante, é o planejamento. Teoria. Prática, eu vou ter que pegar um cara que já assenta e vou aprender com ele, tá? Praticando ali, Constância, eu assentei o primeiro, eu assento na minha casa primeiro, cara parente, ficou bom ali e tal, eu vou melhorando. Sempre o décimo vai ser melhor que o nono, que o oitavo, sempre o último serviço que eu fizer vai ser melhor. Isso aí, não tem conversa. Então, a teoria, prática, constância, plataforma é a mesma coisa.
Eu aprendi, eu vou colocar em prática e vou repetir várias vezes, eu fico bom. Ah, o cara ali é fera, por que ele é fera? Ele repetiu várias vezes. Então, o que isso tem a ver com operação de máquina? A repetição, a constância, não tem outra forma. Se vocês ficarem aqui só dentro da sala, vai trabalhar em altura, só ver como é que põe o cinto, não põe na prática, chega na hora você não sabe nem vestir o cinto. Por isso tem que ter esse acompanhamento. Então, quando fala de NR11, eu vou verificar transporte, manutenção, armazenamento e manuseio. Além de empilhadeira elétrica, manual, parafuso elevatório, a gente tem ponte rolante também, que é NR11, talha, içamento de carga com talha. São vários equipamentos. Cada equipamento é um treinamento específico. Eu não posso fazer o treinamento genérico. Então, aplicação, armazém, indústria, atividade portuária, transporte de materiais. Aí eu tenho uma outra NR interessante também, que é a NR12. A NR12, pessoal, ela vai tratar o quê? Principalmente máquinas e equipamentos estacionários. Tá vendo? Muito comum na indústria. Eu vou falar de botão de emergência, eu vou falar de proteção de máquina, eu vou falar de acionamento bimanual, vou falar de cortina de luz, vou falar de painel de máquina, proteção fixa, proteção removível. Então, eu tenho requisitos para evitar acidentes relacionados a montagem, instalação, ajuste. Principais requisitos: as proteções das máquinas, sistema de parada de emergência, que é muito importante, toda máquina tem que ter um botão de emergência. Dispositivo de partida e acionamento. Partida, parada, máquina tem que ter. Capacitação, treinamento, manutenção, sinalização de segurança. NR11 e 12, elas não juntas. NR12 vai falar principalmente das proteções. O operador está numa máquina ali por exemplo, a máquina de costura ou uma máquina de construção civil, pode ser uma serra de circular, uma serra de bancada. Serra de bancada tem que ter um botão de emergência, tem que ter área onde vai passar, o dispositivo vai ficar posicionado, a superfície, com segurança. A pessoa tem que receber um treinamento para operar aquela máquina. Cada equipamento, gente, eu tenho que ser habilitado para operar. Uma simples lixadeira, roçadeira, NR12, quem vai roçar tem que receber um treinamento. Motosserra, treinamento específico de motosserra, ou equipamento, qualquer um acha que pode pegar, comprar ali na loja e sair cortando máquina, cortando eucalipto. O risco que é, além do risco da máquina, da corrente, risco de incêndio, tem gasolina ali, risco de eu derrubar um eucalipto na cabeça de alguém ali, se eu não isolar a área, se eu não souber o que eu estou fazendo. Tem que ter uma autorização. Roçadeira, risco de partir ali a lâmina, né? A faca, né? A faca pode ser lançada em alguém. Risco de eu bater uma pedra ali e lançar, projetar em mim mesmo. Animais peçonhentos, pode ter cobra, aranha, escorpião, naquela área. Então vocês estão vendo, são uma série de situações que para cada situação tem que ter um preparo, tem que ter um conhecimento. A NR12 vai tratar isso, tá? Muito comum em indústria, né? Principalmente indústria de automotivo, componentes automotivos. NR13, vaso de pressão, caldeira, muito utilizado dentro de laticínios, caldeira, temperatura alta, precisa de água, vapor de água quente, certo? E a caldeira, ela geralmente funciona, tem a caldeira a lenha, tem outras formas também. Então, por exemplo, baixa pressão, caldeira, tubulação também verificada. Os principais requisitos: eu tenho que ter uma inspeção periódica da caldeira, operação com profissionais, a pessoa tem que ser habilitada, verificar a pressão de ar, de água na caldeira, 40 horas de treinamento, sistema de segurança e alívio, manutenção preventiva que tem que ter dentro dessa caldeira, registro de segurança, treinamento específico, tá? Muito como indústria química, usina de açúcar, hospital e indústria alimentícia. Então, caldeiras e baixa pressão, tem que ter o controle, tem um livro preto, que o engenheiro mecânico faz a extensão, faz os testes de estanqueidade, verificação de todos os dispositivos de tubulação, para aquela caldeira estar funcionando de forma adequada. E principalmente as pessoas que operam aquela caldeira. Aí nós podemos falar de fornos. Aqui mostra o forno industrial, né? Mas tem fornos aí de indústria metalúrgica, com a temperatura elevada. Então, por exemplo, instalação, operação e manutenção de fornos industriais,
Instalação em locais adequados, forno, alto forno, eu vou falar a palavra alto forno, temperatura alta, risco de queimadura, controle de temperatura e pressão também é importante, sistema de ventilação, EPI adequado, proteção, que a pessoa que vai operar está próxima ali. Geralmente hoje as indústrias são muito automatizadas, é importante essa automatização. Onde eu tenho risco, gente, o ideal é eu ter pessoas ali, é tirar as pessoas da zona de risco mesmo, da linha de fogo que a gente fala. Por exemplo, mineração. Hoje você vê muito mineração remota. Você tem lá caminhão fora de estrada, máquina, tudo operado remotamente. Você não tem operador mais. Você comanda tudo por uma cabine de controle. O que é isso? Isso é tecnologia andando. Se tiver um acidente ali, você vai ter acidente com danos materiais, não vai ter pessoas envolvidas. Isso é fundamental. Tá? Então, aplicação, siderúrgica, indústria cerâmica, padaria, função, isso tudo é aplicado. Forno. NR15 fala de quê? Operações insalubres. O que é atividades insalubres? É aquela atividade que eu vou trabalhar, eu tenho uma exposição a algum tipo de agente, aqui tem alguns exemplos, ó, ruído, calor, radiação, pressão anormal, agente químico, poeira, biológico. O que é isso, gente? Aquela exposição, se eu não tiver uma barreira, uma proteção adequada, ela vai prejudicar o que? A minha saúde. Quando eu falo de insalubridade, eu falo de um adicional. Aí o pessoal acha que é vantagem. Se eu estou num ambiente insalubre, eu tenho que procurar meios para eliminar aquela insalubridade, para acabar com aquilo que faz mal à minha saúde. Então, se eu ficar exposto a ruído, eu vou ter perda auditiva, é insalubre. Fornece um protetor que se neutraliza. A pessoa recebe um adicional no salário, pode ser de 10%, 20% ou 40%. Risco baixo, insalubridade grau baixo, que é 10%, grau médio, 20% e grau máximo, 40%. Todo mundo fica de olho nos 40%, 40% a mais. E a saúde? O que vai adiantar? Então, sempre que a gente estiver exposto, tem que pensar em neutralizar o risco biológico, por exemplo. A pessoa que trabalha, os coletadores de lixo, 40% de insalubridade. Pessoas que trabalham em hospitais, dependendo da área, contato com pacientes infecto-contagiosos, 40%. Pessoa que trabalha, por exemplo, exposta ao risco de frio, tem câmera fria, 20% do salário. E aí vai, né? Tem que ser feito uma análise. Então é importante, né? 10, 20 ou 40% do salário mínimo, tá? Fornecimento, o que é importante? Usar o EPI adequado, neutralizar o risco. Fazer os exames para ver se não deu nenhum tipo de alteração. Redução da exposição aos agentes. Por isso que, pela evolução da tecnologia, isso vai acabar, essa questão de insalubridade. Porque a tendência é, onde eu tenho atividade de risco, seja risco de acidente, risco econômico, seja risco a agente físico, químico ou biológico, eu tenho que ter uma máquina ali. E a pessoa protegida, operando aquela máquina na cabine, é o ideal. Eu tiro todas as pessoas da zona de risco. Isso vai acontecer com o tempo. E isso é importante. Enquanto não acontece, a gente vai tentando neutralizar. E vocês têm que conhecer os riscos. NR16, vamos ficar de pé, por favor, todo mundo. NR16. Eu falei da insalubridade. A insalubridade é aquilo que vai acabando quando eu tenho o direito a ela, eu estou exposto a um agente que vai prejudicando a minha saúde. E isso é gradativo, não é rápido. Quando eu falo de periculosidade, é aquilo que tem um risco potencial de acontecer um acidente grave, fatal. Por exemplo, quem trabalha com explosivo, pode ter uma detonação ali, a pessoa tem matar uma ou mais pessoas, periculoso, manuseio. Inflamadas, quem trabalha em posto de gasolina, por exemplo, você tem ali quantos litros de gasolina? 45 mil litros, 60 mil litros. Se tiver ali uma explosão, além do frentista, todo mundo tiver ali, vai embora. Quem trabalha com a parte elétrica, dependendo se for uma alta tensão, também tem um risco de acidente fatal. Transporte de valores. Pessoa que trabalha armado, com arma de fogo, também periculoso. Trabalha com radiação ionizante. Atividade de segurança patrimonial. Então, o adicional de periculosidade é 30% do salário base que a pessoa recebe. Tá? Treinamento específico.
equipamento de proteção adequado, procedimentos de segurança rigorosos. Então aqui está a distribuição de atividades perigosas, né? Mostra o gráfico onde que tem mais atividades. Antes, atividade com motociclistas também era considerado, hoje foi revogado isso aí, por enquanto. Tá? NE17, pessoal, ergonomia. O que quer dizer ergonomia? Ergonomia, gente, quando se fala de NE17, nós temos alguns exemplos aqui, ó. Quais são os principais aspectos que nós temos? Levantamento, transporte, descarga de materiais. Isso é importante entender o seguinte: nós somos seres humanos, então nós temos as nossas limitações com relação a... Nós não somos feitos fabricados para carregar peso. A máquina sim, o equipamento sim. Então às vezes a pessoa quer dar uma de machão, vou carregar um saco de cimento aqui nas costas sozinho, 50 quilos. Tem carrinho de mão, tem outro tipo de transporte, uma outra pessoa pode me ajudar a levar, eu distribuo o peso. É essa a dinâmica do negócio. Então levantamento, transporte de peso, mobiliário pós-trabalho, forma como é o centro, a disposição da cadeira, da mesa, a altura, isso tudo importa na ergonomia, tem que ter uma análise ergonômica da tarefa. Condições ambientais, calor, velocidade, umidade relativa do ar, temperatura no ambiente, tá? Luminosidade influencia na ergonomia também. A questão da organização de trabalho. Por isso que entra os riscos psicossociais agora dentro da ergonomia. A organização, a forma de trabalhar, a pressão, o assédio no ambiente de trabalho não pode acontecer. A análise ergonômica do trabalho. A análise que vai determinar as ações para cada atividade. Quais são as medidas de controle que é importante? Revezamento. Eu estou trabalhando, estou sentando bloco aqui, vamos revezar, o cara está pondo piso ali, ou batendo concreto. Reveza. Pausas para tomar água, para ir no banheiro, para tomar um café. Ginástica laboral antes da atividade. Também é importante. Tá? Aqui, ó, as medidas: pausas, alternância de atividade, variação de postura, ajuste mobiliário, treinamentos e técnicas aí de ergonômicas. NE18, indústria da construção civil, muito comum, muito usada hoje para quem trabalha na construção civil, é obrigatório. O que a NE18 vai falar, gente? Primeiro, o PCMAR não existe mais, ele foi substituído pelo PGR, tá? Programa de Gerenciamento de Risco. Vou tratar risco físico, químico, biológico, econômico e ciência. Tem que ter esse gerenciamento, eu tenho que identificar. Como é que eu identifico, gente? Primeiro, eu tenho que saber todas as etapas das atividades que acontecem. Eu esqueço o risco, penso nas etapas. Depois disso, eu vejo os riscos de cada etapa e implemento medidas de controle. Em resumo, o PGR tem que ter isso. As ações que eu vou ter dentro da empresa. Aí, ó, eu vou ter questão de área de vivência, local para você, por exemplo, ir no banheiro de forma adequada. A construção civil às vezes tem meios precários, tem que ter um banheiro químico ali se eu não tenho um banheiro adequado. As instalações, chuveiro, às vezes ali dependendo de se for um alojamento, lugar para lavar a mão, vaso sanitário, lugar para me almoçar, água potável, tudo isso dentro da NE18, tá? Proteção coletiva, guarda-corpo, rede de proteção, corrimão, acesso, sinalização, barreiras, equipamento de proteção coletiva, guarda-corpo, por exemplo, treinamento, EPI tem que ser fornecido. Treinamento que vocês estão fazendo agora, fizeram quando foi admitido. Vocês fizeram treinamento de NE18 justamente para ter esse conhecimento. Sinalização de segurança, importante sinalizar, placas de sinalização falando proibido fumar, por exemplo, segurar o corrimão, suba a escada utilizando o corrimão, local onde tem líquido inflamável, onde tem elevação de carga, sinalização de segurança. E a gente tem que respeitar fita zebrada, cerquite. Isso não é apenas para cumprir tabela, é para ali, para proteção, para fazer o quê? O isolamento das pessoas, a separação das pessoas. Muito comum: construção civil, demolição, reforma e montagem e desmontagem de estrutura. NE19 fala o quê? Explosivos, muito usado na mineração. Mineração tem as detonações, então utiliza o quê? Explosivos e os acessórios. Então quem trabalha
né, depósito, transporte, quem transporta explosivo. Você tem o paiol, né, explosivo e acessório dentro da mineração que tem que ser separado, a pessoa tem que ter um treinamento, o manuseio tem que ser um profissional, tem que ser o quê? Um blaster para fazer esse tipo de atividade, procedimento de emergência, qual que é o plano de detonação, como é que funciona, como é que vai ser detonado, controle rigoroso, distância e segurança, aplicação, mineração, pedreira, construção de túnel, demolição, indústria. Olha aqui, ó. Vocês podem trabalhar com isso aqui um dia, no local que vai ter uma detonação. É importante saber isso, esse conceito de explosivo, que a gente não pode brincar. E aqui nós temos a NR20, que fala o quê? Dos líquidos inflamáveis. Gasolina, diesel, álcool, tiner. São líquidos ali que emanam gás a temperatura ambiente. O que é isso? Já perceberam que você está abastecendo o carro, a moto, o que for, está pondo a gasolina ali, sobe um vapor ali, invisível ali, quando você olha ali para a bomba, tem que olhar bem. Aquilo é o que? Emanando gás a temperatura ambiente. Se eu estiver no ambiente confinado com aquilo ali, eu vou ter o quê? Uma atmosfera explosiva se estiver fechado. Por isso, quando a gente, por exemplo, gás de cozinha, você chegou em casa, você viu que tem vazamento de gás, o que você faz? Mas aí a gente fecha o registro. O que mais? Fechar o registro. E abre a janela para ventilar. Perfeito. Eu posso lá acender a luz? Não. Posso ter uma explosão. Por isso que é importante o gás de cozinha ficar do lado de fora, para mim ter que ser numa área ventilada, se tiver um vazamento, para mim conseguir fechar. Às vezes é um incêndio ali em cima do fogão. A pessoa, quem nunca viu em casa, já aconteceu comigo, quando eu era mais novo, cheguei em casa, esquecer ali o óleo ali para fritar uma batata, o que for, o fogo foi aquecendo, passa para o óleo de dentro da panela, dá aquela labareda. Qual que é a tendência da dona de casa? Jogar o quê? Água. E aí a gente tem acidência, queimaduras gravíssimas. É pior. Você tem que tentar abafar ou jogar a panela fora, né? Jogar a panela fora também. Se jogar, você pode espalhar o fogo. Qual que é o procedimento? Abafar. Vamos fazer o que você falou, fecha o registro, abre as janelas, né, no caso do fogo não, né, mas você vai lá, fecha o registro, você pode tampar aquela panela, tem que estar tampado, desligar o gás. Isso, gente, quando você tem um gás do lado do fogão, por exemplo, complica. Se tem uma labareda, como é que você chega para fechar o registro? Então, quando se fala de líquido inflamável, o que é importante? O local de armazenamento desse líquido tem que ser uma área ventilada. Quem vai trabalhar, quem vai manusear, identificação, tá? Por exemplo, tem que ter análise de risco, expedição, controle das fontes de ignição, por isso que eu não posso fumar, usar celular nesses locais armazenados. Ter um procedimento de como que eu vou fazer aquela atividade, o plano de resposta à emergência e o treinamento específico. Então a gente tem a classificação 1, 2 e 3, né, por exemplo. Classe 1, postos de combustíveis, a classe mais leve quando se fala de armazenamento, mas você imagina. Você tem a classe 2, engarrafadoras de GLP, onde que faz o engarrafamento, coloca o GLP, o risco. GLP é o gás de cozinha, né? Isso, gás liquefeito de petróleo, o GLP. Classe 3, refinarias, petroquímicas, usinas de etanol, onde tem um volume muito grande de líquidos inflamáveis, certo? Pessoal, por enquanto, nessa segunda parte aí da integração, dúvidas, perguntas, está tranquilo? Algum comentário até aqui? Não? Tranquilo?